Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos às manchetes de hoje, quinta-feira, 1 de dezembro de 2016. Destacamos VIH-Sida em Cabo Verde, a estratégia dos 90-90-90 representa um desafio enorme para Cabo Verde. Embaixador dos Estados Unidos visita ICIEG. Aconteceu hoje a abertura do 8º Congresso para a eleição dos novos órgãos estatais dos municípios de Cabo Verde. Avião do Chapecoense não teria combustível suficiente para chegar a Medellín. Cargueiro espacial Progress desaparece 6 minutos após decolagem. Vamos assim ao desenvolvimento destas e de outras notícias que marcam a atualidade desta quinta-feira. Renovamos os votos de uma boa noite. Está na companhia do Jornal 10 da TIVER, com o primeiro bloco de notícias disponível também no nosso site www.tiver.cv. A humanidade tem aprendido muito com a epidemia do VIH-Sida ao longo dos tempos. Assim considerou esta manhã o Ministro da Saúde na abertura da atividade promovida pelo CCS-Sida em celebração ao Dia Mundial da Luta contra a Sida. Em Cabo Verde, algumas situações das pessoas que vivem com VIH-Sida precisam ser melhoradas, com destaque para a questão da alimentação. A grande maioria, também não coabita em permanência com o seu parceiro, no entanto, a sua grande maioria são pessoas sexualmente ativas. Há aqui um dado importante. 23% das pessoas sexualmente ativas declaram não possuir parceiro fixo. E pior, 50% vive ou sobrevive abaixo do limiar da pobreza, isto é, com 42 contos por ano. Diz-nos o estudo também que a média destas pessoas faz 2 refeições quentes por dia e, em alguns concelhos, apenas 1. E como nós sabemos, a alimentação é fundamental para que as pessoas possam fazer os tratamentos, porque são tratamentos muito fortes. Considerada a maior epidemia de todos os tempos, por ainda estar a causar mortes a vários indivíduos, o VIH-Sida desafiou as estruturas de saúde e a sociedade em geral tem aprendido alguns aspectos com esta pandemia. Sem dúvida que a humanidade aprendeu muito com a epidemia do VIH-Sida. Tem aprendido a combater a estigmatização, a desenvolver a tolerância, a aceitar a diferença, a lutar contra a exclusão social e a ser mais sábia ao reconhecer o direito à equidade. Quanto à estratégia dos 390, diagnosticar 90% da população infectada pelo VIH, tratar 90% dos seropositivos diagnosticados e tornar a carga viral indetectável em 90% das pessoas em tratamento constitui ainda um grande desafio para o país. É uma estratégia que representa, para Cabo Verde, um desafio enorme. Um desafio na mobilização de recursos necessários para a sua efetivação, mas constitui também um percurso inevitável rumo à meta de eliminação da transmissão do VIH no horizonte de 2030. A prevalência dessa enfermidade em Cabo Verde é baixa e estável. Vai entrar em vigor o 4º Plano Estratégico de Combate à Sida 2017-2020, com vista a mobilizar recursos humanos, financeiros e materiais para atingir resultados estipulados pela estratégia dos 390. As notícias de hoje nos dão conta que o embaixador dos Estados Unidos fez uma visita de cortesia à nova presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade do Género e durante a visita o embaixador entregou à presidente um cheque no montante de 1.400 contos, que é a segunda parte do financiamento do projeto Construção de uma Agenda Comum para a Promoção da Igualdade e Género em Cabo Verde.
O objetivo primordial do projeto é atualizar a legislação existente e a prática judicial de modo a conformá-las com as melhores práticas universais sobre a matéria. No entanto, foram discutidas novas áreas para futuras parcerias. Para nós é um grande ganho ter uma figura da envergadura do Sr. Embaixador a vir pessoalmente a visitar-nos. É a primeira vez e nós agradecemos. Há muitas prioridades. O Sr. Embaixador veio nos entregar um cheque de 1.400.000 escudos para ajudar na nossa missão de promover a questão género em Cabo Verde. Na verdade, desde sempre, há muitos anos, que a Embaixada tem trabalhado com a Embaixada dos Estados Unidos, tem trabalhado com o ICIEG, a parceria vem de longe. A presidente do ICIEG congratulou-se com a visita. Frisou ainda que, graças ao apoio da Embaixada, hoje existe a lei da violência baseada no género e a divulgação desse assunto. Graças ao financiamento da Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde, hoje temos a lei VBG. Graças ao financiamento dos Estados Unidos em Cabo Verde, tivemos a divulgação. Hoje as pessoas já estão sensibilizadas, as instituições já funcionam. Há também muitas outras prioridades que nós elencamos aqui ao Sr. Embaixador, lutas grandes. Para já, continuar a apostar neste projeto da Embaixada na questão da mulher e empoderamento da mulher na política. Graças à entrega da Embaixada, hoje temos números que falam. Temos 23,6% de mulheres cabo-verdianas na Assembleia, no Parlamento. O embaixador dos Estados Unidos disse que o montante provém do Fundo de Financiamento de Washington para o projeto de género em Cabo Verde. Para ele, o momento é de ação. Já temos a lei contra a violência basada em gênero. Próxima, vamos mudar para AXAL. Actos judiciais, regras de governo, melhores práticas universais. O meu conceito é que o futuro de Cabo Verde é serviços, é uma economia de serviços. E para serviços, que precisamos? Precisamos de recursos humanos. E precisamos de desenvolver todos os recursos humanos de Cabo Verde, incluindo mulheres e mulheres jovens, especialmente mulheres e mulheres jovens. A Embaixada dos Estados Unidos tem tido um papel ativo e marcante, nomeadamente na introdução e aprovação de leis sobre violência baseada no género, vulgarmente conhecida por VBG desde 2011. A Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais, a Colmeia, promoveu nesta quarta-feira encontro de reflexão em busca de soluções para uma melhor inclusão em Cabo Verde. O objetivo é de contribuir por uma causa importante que é a temática da deficiência. Em Cabo Verde, pouco se conhece sobre a problemática de crianças e jovens com necessidades especiais. É nesse sentido que a Colmeia promoveu um encontro de reflexão em busca de soluções para uma melhor inclusão. Estamos aqui no encontro de reflexão em busca de soluções para uma melhor inclusão em Cabo Verde, nomeadamente para uma população-alvo com deficiência que merece atenção dos poderes públicos, dos governos locais, da sociedade civil e de todos os organismos nacionais e internacionais e da diplomacia, mas também das empresas públicas, em particular os meios de comunicação social. A nível da educação, Isabel Muniz é de opinião que o país precisa definir a forma de inclusão dos alunos com deficiência de várias ordens. Por sua vez, o representante da OMS em Cabo Verde explicou o que esta deficiência representa. A deficiência representa uma carga emocional, representa uma carga orçamentária, representa também, em alguma medida, um estigma social, representa uma maneira diferente de estar e de ser na vida, e uma maneira diferente de construir as relações ao interior do núcleo familiar. A diretora-geral da Inclusão Social tocou num ponto importante que é a regulamentação da Lei de Base das Pessoas com Deficiências. Esperamos ainda até meados de janeiro de 2017 regulamentar a Lei de Base das Pessoas com Deficiência e ter um quadro de relacionamento institucional com as ONGs que atuam nesta área
de forma a ter um trabalho articulado, complementar, transparente e efetivo. Esse encontro visa também homenagear parceiros da Colmeia pelo lançamento da campanha Um Favo de Mel, que tem por objetivo angariar fundos para que a associação possa dar continuidade à realização dos projetos em prol das crianças com necessidades especiais. 4 meses depois das eleições autárquicas de 4 de setembro, se elegem os novos órgãos estatuários da Associação Nacional dos Municípios Cabo-Verdianos. O primeiro-ministro de Cabo Verde disse que desde as eleições autárquicas houve muitas renovações, principalmente para os jovens, ou seja, muitos quadros jovens entraram nas listas dos municípios. Uma nova configuração resultou dessas eleições. Houve muita renovação, muitos quadros jovens entraram nas listas para darem o seu contributo para a governação dos seus concelhos. Registramos por isso com agrado este acreditar e este querer fazer parte do sistema de governação municipal vindos de muitos quadros nos vários cantos deste país. Ulisses Correia Silva disse aos autarcas para estarem cientes de que têm no governo um parceiro na atitude do exercício do poder. Podem os seus autarcas estarem cientes de que têm neste governo um parceiro na atitude do exercício do poder e interessado para que tenham sucesso no desempenho da vossa missão. O nosso relacionamento irá pautar-se pelo respeito estrito pela autonomia do poder local. A nova configuração política dos municípios em nada afeta a autonomia municipal. O relacionamento irá desenvolver-se num ambiente político e institucional favorável à concretização dos princípios da complementaridade e da subsidiariedade do poder entre o governo central e o governo local. Frisou ainda que faz questão de que os municípios da igualdade e da imparcialidade da justiça e transparência no que tange às relações institucionais com os munícipes sejam respeitados. Fazemos questão que os princípios da igualdade, da imparcialidade, da justiça e da transparência no que se refere às relações institucionais e financeiras e fiscais com os municípios sejam de facto respeitados e adotados como cultura organizacional governativa. Nesse sentido, vamos uniformizar critérios e regras a obedecer por todos os departamentos governamentais nas relações de parceria e de financiamento com os municípios e introduzir transparência nessas relações. O Orçamento de Estado para 2017 dá indicações muito claras nesse sentido. As verbas para projetos executados através de contratos-programas serão fixadas anualmente no Orçamento do Estado. O governo garante apoiar os municípios, garante ainda o financiamento para o desenvolvimento dos municípios de Cabo Verde. A Associação Nacional dos Municípios Cabo-Verdianos, sob a presidência do primeiro-ministro, realizou esta quinta-feira a abertura do 8º Congresso para, de entre os vários assuntos, eleger os novos órgãos estatuários. O atual presidente diretivo da Associação Nacional dos Municípios Cabo-Verdianos faz o balanço do seu mandato e diz que a associação, apesar das dificuldades superadas, o balanço é positivo. Na retrospectiva deste mandato, no honroso cargo de Presidente da Associação Nacional de Municípios, o balanço que nos oferece fazer é absolutamente positivo. Pese embora as dificuldades que tiveram de ser vencidas e os escolhos nos caminhos que fomos chamados a percorrer. Desde logo, porém, o facto da associação se ter consolidado e afirmado como importante parceiro no todo da sociedade cabo-verdiana, surge como inestimável ganho para a nossa democracia e para o esperado desenvolvimento dos municípios. Disse ainda que com um diálogo aberto superaram-se as contradições divergentes antagónicas. Isso marca a intensa vida da Associação dos Municípios de Cabo Verde. Com diálogo aberto
superaram-se as naturais contradições e divergências que poderiam parecer antagónicas. E este diálogo foi, e é, uma marca que caracteriza o mandato que se conclui e, sobremaneira, marca a intensa vida da associação. Aproximaram-se posições que poderiam, de outro modo, ficar extremadas. Concertaram-se as posições, estabeleceram-se entendimentos e plataformas comuns. Enfim, foi o exercício de uma prática profundamente democrática que sempre orientou o comportamento assumido pela cúpula da associação e será hoje um facto reconhecido por todos. Depois das eleições autárquicas de 4 de setembro, deu-se uma virada histórica do poder local em Cabo Verde e, com isso, os desafios são mais crescentes, disse o presidente do Congresso, Pedro Moreno Brito. As últimas eleições autárquicas de 4 de setembro marcaram uma nova viragem do poder local em Cabo Verde, desde logo pelos resultados históricos obtidos. Se, por um lado, esses resultados são históricos e deram sinais de viragem no poder local cabo-verdiano, por outro, os desafios são cada vez mais crescentes, quanto mais não seja pelas expectativas criadas aos cabo-verdianos pelos novos eleitos municipais. Contudo, quero crer que essas expectativas não serão defraudadas. O atual presidente da Associação Nacional dos Municípios Cabo-Verdianos apresentou durante a sua intervenção o seu interesse em se recandidatar ao cargo. A cidade da Praia vai receber no dia 2 e 3 de dezembro a primeira edição do Festival Internacional de Coro. O evento vai reunir cerca de 160 pessoas, entre coralistas, instrumentalistas, coreógrafos e regentes de diferentes idades, classes sociais e identidades unidos pela música. Pela primeira vez, Cabo Verde vai receber um festival internacional de coro que reunirá cerca de 160 pessoas. Uma iniciativa que visa incentivar alguns grupos e populações da praia para a prática do canto coral e descobrir novos talentos. Para além de alguns corais nacionais, outros grupos também vão juntar-se a esta primeira edição do Festicoral Praia. Vão estar presentes na cidade da Praia vários grupos corais, nomeadamente o Grupo Voz d'Alma de São Vicente, o Embrancanto e o Acorde do Brasil, o Grupo Coral dos Antigos Estudantes de Coimbra, de Portugal. Filomena Delgado explicou que, para além de incentivar alguns grupos, este festival pretende promover a música coral, polifónica e estilizada. A primeira edição do Festival Praia, dedicada à capital cabo-verdiana, a cidade da Praia, enaltecida por Codé de Dona ao cantar Praia Maria Bué Bonita, corroborada por Daniel Rindal ao cantar Praia Maria Bué Amor. No dia 2 e 3, Cabo Verde vai receber uma primeira experiência do gênero, com um caráter musical em que serão apresentadas músicas de Cabo Verde nos seus vários estilos e ainda músicas brasileiras e portuguesas. Já é uma realidade a luta contra a transmissão do VIH-Sida em Cabo Verde, uma doença que deixou de ser uma emergência mortal para a crónica, onde há uma esperança de vida. Esta quinta-feira celebra-se mais um dia de luta contra esta epidemia. Este ano, sob o lema Aceda aos Direitos de Equidade Agora. Confira a reportagem. Depois de 1981, a SIDA, ou vírus da imunodeficiência humana, foi descoberta. Só nesse ano provocou a morte de mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. Sendo assim, as organizações mundiais e estruturas de saúde investiram nesta doença e até 2015 o acesso ao tratamento da SIDA atingiu 15 milhões de pessoas. No entanto, mais de 60% das pessoas com VIH-Sida continuam sem acesso à terapia antirretroviral.
A África continua sendo o continente onde se registra mais vítimas do SIDA. No final de 2013, segundo os dados divulgados, contavam-se cerca de 35 milhões de pessoas com a doença e 7.500 novos casos por dia. Porém, Cabo Verde tem tido uma percentagem satisfatória nos últimos anos. E estamos na vanguarda em relação aos países da nossa região, essas ações de prevenção e de proteção. Comparado com os outros países, nós estamos muito bem situados nesse aspecto. Há mais de 20 anos que a sociedade cabo-verdiana luta contra esta doença. Até agora, com o plano estratégico do combate ao VIH-Sida, tem-se conseguido estancar esta enfermidade. A taxa de transmissão a nível da população ronda os 0,8%, com maior incidência em 3 grupos sociais. Nós temos uma epidemia concentrada e não uma epidemia generalizada na população. E a nossa epidemia está concentrada em alguns grupos, profissionais de sexo, homens que fazem sexo com homens e também usuários de drogas, onde a taxa de prevalência é muito superior à taxa de prevalência da população em geral. Se na população em geral é de 0,8%, nesses grupos, por exemplo, usuários de drogas é de cerca de 4%. Nos profissionais de sexo é cerca de 7%. Nos homens que fazem sexo com homens é cerca de 15%. Nesse sentido, afirma que é nesses referidos grupos que tem estado a priorizar as ações numa estratégia de proximidade através da formação aos pares educadores. Este método visa desenvolver atos de prevenção e controle do VIH-Sida e, sobretudo, impedir a disseminação do vírus a nível desses grupos e a transmissão à sociedade em geral. Há também um estudo de seroprevalência e sociocomportamental realizado de 2 em 2 anos, como forma de acompanhar a evolução da epidemia nesse agrupamento. Os homossexuais, por serem os mais afetados pela doença, há uma maior percentagem de infecção do VIH-Sida a nível dos homens. Além disso, um outro fator também que contribui para esse aumento é o pouco acesso dos homens à consulta regular. Muitos homens nem sabem se são seropositivos. Estando seropositivos, não sabem o seu estatuto serológico. Ou seja, temos um problema em Cabo Verde que é acesso dos homens, acesso e utilização dos homens dos serviços de prevenção e controle do VIH-Sida. Temos estado, portanto, a trabalhar nessa perspectiva, com base nesses dados, para tentar motivar os homens a fazer um diagnóstico cada vez mais cedo, mais precoce. Entre as ilhas com mais taxa de pessoas afetadas e infectadas pelo VIH-Sida estão a de Santiago, São Vicente, Fogo, Sal e Boa Vista. A nível nacional, prevê-se que há 4.000 seropositivos, mas apenas 2.400 estão registados nas estruturas da saúde. Ainda afirma Artur Correia que não adotaram a estratégia de diagnosticar e tratar a todos os doentes por este método e exigir planeamento e recursos necessários para sua concretização. Relativamente à taxa de transmissão vertical de mãe para filho, tem vindo a diminuir de 0,9% a 0,6% no nosso arquipélago. Para reduzir a dinâmica das novas infecções em 30% e a taxa de mortalidade por SIDA até 2020, as Nações Unidas desenvolveram a estratégia de 3,90. A tal estratégia adotada pelas Nações Unidas no ano passado, a estratégia dos 3,90, 90, 90, 90, é diagnosticar 90% dos casos positivos e desses 90%, tratar 90% e desses 90% que estão em tratamento, levar com que a carga viral seja indetetável em 90% desses casos. A entrada dos antirretrovirais, que são os medicamentos que atuam nas várias fases do ciclo de vida do vírus, impedindo-o de evoluir, fez com que o VIH-Sida passasse de uma doença mortal para crónica. Com o aumento de seropositivos no arquipélago e a luta pela igualdade social, surgiu a rede de pessoas vivendo com VIH, PVV-IH há quase 3 anos, com o objetivo de reunir em assembleia os seropositivos na cidade da Praia. No entanto, só há alguns meses que a rede recebeu o seu estatuto com o apoio da CCS-SIDA e da VERTFAM. Tendo em conta aquele processo inicial, que era
tentava reunir com as pessoas infectadas para não fazer uma assembleia ali na praia, tendo em conta também uma situação geográfica que é um bocadinho complicado, falta de meios ou recursos também, né? Recurso financeiro, mas não acaba para conseguir implementar na sociedade e hoje, graças a CCS-SIDA como nosso intermediário junto de Nações Unidas, não consigo fazer essa primeira assembleia de constituição da rede. Tendo em conta que a rede agora está legalizada e é uma realidade em Cabo Verde, garante Delgado, estão preparados para dar os primeiros passos em 2017. A luta pela igualdade social no país constitui um dos grandes desafios da rede PVV-IH. Desafios é teu e diversos. Diversas vertentes. Um daqueles desafios mais preponderante, no meu ponto de vista, como uma pessoa que está na frente da rede, é a luta para a igualdade social, de tudo camada seropositiva. A situação geográfica do nosso arquipélago não permite aos seropositivos se manterem constantemente em contacto. Sendo assim, as associações Boa Esperança em Pedra Badejo e Abraço em São Vicente passaram a ser afiliadas da rede PVV-IH. Tem duas associações que também passam a ser afiliadas de rede. Portanto, a Associação Esperança na Pedra Badejo, onde minha também é presidente, e não tem uma associação, que é a Associação Abraço na São Vicente. Então, cima falou, lá está aquela questão geográfica, mas não te acredita. E minha sonho ainda é tentar hoje assim, não implementar mais uma associação na Ilha do Sal e, quiçá, mais uma na Boa Vista. Nesse sentido, Daniel Delgado acredita que ainda acredita, mas não também tem uma voz muito ativa na sociedade, não também reclama, entre aspas, ou reivindica nos direitos que não tem como pessoas normais na sociedade e também ser parceiro forte das várias instituições que estão ali na Cabo Verde trabalham em prol dessa causa. Os cabo-verdianos já têm conhecimento sobre a forma de prevenção, transmissão e tratamento do VIH-Sida. No entanto, ainda há um pouco de receio dos mesmos para com os seropositivos. Pessoas só que não está falando de VIH-Sida, não estou alguma situação delicada ainda na mentalidade de pessoas. E tem sido uma luta. Mas a população de Cabo Verde acaba com toma consciência, porque pelo menos uns 10 anos atrás a discriminação era mais show. Mas gosto já é muito pouco, Da espera, muita tem algo para fazer, penso que a ser discriminados, para outros a ser discriminados para a própria família. Nesse momento ainda não está chamando de discriminação para mim. Às vezes, tinha pessoas que acabam de discriminar aquele outro, mas para mim está chamando aquele que discrimina aquele outro, que vale a pena para mim, nós é ser humano. A população, segundo os dados recolhidos, já tem conhecimento da prevenção, a forma de transmissão da doença. Essas informações, garante Artur Correia, estão a provocar mudança de comportamento, justificando que cerca de 78% dos jovens entre os 15 e 24 anos declaram que usam preservativo numa relação sexual de risco. Para além disso, o país já conseguiu eliminar a possibilidade de transmissão da doença através da transfusão sanguínea. Tendo em conta esses dados e os ganhos alcançados até hoje, os maiores desafios, afirma Correia, consistem em garantir e aumentar a sustentabilidade financeira progressiva da luta contra o VIH-Sida e manter os resultados obtidos e pensar estratégias mais ambiciosas, como a de eliminação da transmissão do vírus de mãe para filho num horizonte de 2020. Saímos agora de encontro a Frei Gilson Fred no Opiniões Fortes de hoje. Acompanhe o que hoje nos sugere como sua linha de reflexão. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores, paz e bem, sejam bem-vindos. Ora, em 458 antes de Cristo, aconteceu algo que para nós é de absoluta extraordinariedade. Um homem normal, que trabalhava no campo, foi chamado pelo Senado romano. O Senado estava perante uma crise.
as tropas romanas tinham sido sitiadas e viram naquele homem Lúcio, homem capaz de ultrapassar aquela crise precisa. Lúcio já tinha servido a nação, recusado ser cônsul, voltou para o campo. Agora chamam-lhe para resolver uma questão concreta, uma crise da nação. Ele aceita. Aliás, os próprios senadores vão ter com ele, implorando-lhe que aceitasse o cargo. Lúcio Quintus Quinquinatus torna-se ditador. Isto é, concentra em si todos os poderes. O Senado lhe confere todos os poderes para poder decidir e retirar Roma da crise em que se encontrava. Ora, ter ditadores é muito fácil. O que surpreende é que Lúcio era bom ditador. Resolvendo a crise, deixou o cargo. Retribuiu a nação, dando ao Senado todos os poderes. Voltou para o campo, para o seu lugar de antes, onde trabalhava antes e ganhava o pão de cada dia com o suor da própria testa. Está aqui o diferencial. Ora, trago esta figura e esta história assim, aparentemente tão longe de nós, por 3 razões diferentes e iguais. Primeiro, para dizer que durante o tempo das campanhas, os nossos candidatos geralmente são confrontados com as motivações. E a resposta é quase sempre esta: eu sinto que devo alguma coisa ao meu país, ao meu município, à minha ilha. E acho que devo dar alguma coisa. É tempo de dar, depois de tanto receber. Portanto, nós partimos do princípio de que, depois de dar, é preciso voltar ao lugar de antes, como faz Lúcio. E não pretender que o Estado agora assuma toda a tua vida depois de servires o Estado. Isto é, eu, em princípio, sou contra os estatutos especiais para os ex-servidores do Estado. Serviram bem, é certo. Por isso, durante o cargo, foram bem remunerados. Tiveram todas as vantagens possíveis e imaginárias. Depois de prestar o serviço, é preciso fazer como Lúcio. Voltar a ganhar o pão com o suor da própria testa, como fazem todos os homens e mulheres desta pobre terra no meio do Atlântico. É certo, todos nós, se somos ameaçados na nossa dignidade, se somos ameaçados na nossa segurança, o Estado tem o dever de dar-nos uma segurança para sentirmos seguros na nossa própria terra. Não só os ex de qualquer tipo, todos nós. Em princípio, sou contra. Naturalmente, tudo deve ser contextualizado e não quero descontextualizar nada. Mas, em princípio, Lúcio aqui, há 4 séculos antes de Cristo, serve como modelo. Serviu a nação, depois de servir a nação, voltou a ganhar o pão com o suor da sua testa, como fazia antes, sem nenhum estatuto especial. O segundo motivo por que trago aqui para a nossa reflexão este Lúcio é porque morreu um ditador, Fidel Castro. E digo com todo o respeito que lhe devo, que devo ao povo cubano, e com todo o respeito e gratidão pelo bem que fez ao meu país, ao nosso país. Fez bem ao nosso país, acolhendo os nossos estudantes, emprestando os seus profissionais, como fez bem ao nosso país os Estados Unidos da América, como fez bem ao nosso país a Europa, como fez bem ao nosso país tantos outros países amigos, governados por tantos homens e mulheres de regimes e ideologias diferentes. Não está aqui em causa a bondade do homem.
Está aqui em causa a ideologia, sim, e o regime. Eu não consigo imaginar um país que tenha saído de uma ditadura, de uma opressão, mergulhar-se, eu digo isto, numa outra ditadura, sem conhecer a queda do artigo 4º. É importante para que um país atinja a plenitude do seu desenvolvimento e seja um país para todos os seus filhos a queda de todos os artigos 4º das suas constituições. Se não caiu ainda em Cuba o seu artigo 4º, Fidel prestou um bom serviço, sim, mas faltou-lhe alguma coisa. O artigo 4º, em qualquer regime, deve cair. Eu acho que deve cair. E aqui está, porque senão nós, cabo-verdianos, erramos. Porque fizemos cair o artigo 4º independentemente do que lhe fez cair. Porque seríamos um país mais próspero se seguíssemos o herói Fidel Castro? Acho que não. Acho que ganhamos com a queda do artigo 4º, com o aparecimento de outras pessoas que pensam diferente este país, com outros idealistas, com outros que, como Fidel, têm um grande ideal e querem perseguir na paz, na liberdade, esse grande ideal. Não existe nunca um só grande ideal. Os ideais são tantos e todos nós, na liberdade, podemos os perseguir e podemos propor isto e submeter-nos ao sufrágio popular. Que coisa mais bonita. Mas em Cuba ainda não caiu o artigo 4º. Trago ainda Lúcio, porque outra vez o nosso Parlamento voltou a discutir nos mesmos moldes o nosso 13 de janeiro. E trago este 13 de janeiro aqui para ligar-lhe ao Fidel Castro outra vez. Falta a Cuba o 13 de janeiro. Podemos dizer o que abunda aqui, a queda do artigo 4º, e o 13 de janeiro falta na Cuba. Todo o país, depois de qualquer revolução, de qualquer teor que seja, da esquerda, do centro ou da direita, de todos os regimes utilizarem o tempo que for necessário para criar o Estado do nada, é necessário, ainda que passem 50 anos, que haja um 13 de janeiro. Isto é, que o povo possa dizer da sua justiça. O povo deve ter alguma coisa a dizer. Não é verdade, não concordo, que basta que o povo tenha pão. Não. Para além do pão, o povo exige a palavra. Nós temos que ter palavra. Nós a tivemos com o 13 de janeiro. Assim, o nosso 5 de julho tornou-se maior, mais belo, mais completo. Em Cuba, falta 13 de janeiro. Fidel não foi tão bom, tão capaz de dar-lhe à sua Cuba o 13 de janeiro. Morreu com esta dívida à sua Cuba depois de tantos benefícios, de tanto pão que deu ao seu povo, justamente. Mas, caros telespectadores, para fugirmos a esta esfera de estatutos especiais, de Lúcio, para fugirmos a Fidel e ao 13 de janeiro, voltemos para nós, para os 75 anos dos missionários do Espírito Santo. Há 75 anos, em Cabo Verde, existe uma congregação chamada Congregação dos Missionários do Espírito Santo, que trabalham arduamente. Muitos trabalham, tornam-se terra com a nossa terra, para nós conhecermos não só a palavra de Jesus Cristo, mas para nós podermos ser mais homens. Fizeram muito para promover-nos em tempos muito difíceis. Aos missionários do Espírito Santo, a nossa gratidão e a nossa oração. Tenhamos todos uma boa noite, corações ao alto, na paz e no bem. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Há outras notícias que marcam o continente nesta quinta-feira. Da Voz da América para Tiver,
o que marcou esta quinta-feira o continente africano berço da humanidade. A Gâmbia, presidente Yahya Jammeh enfrenta quinta-feira raro desafio eleitoral de uma oposição unida quando tenta prolongar os seus 28 anos de governação. Israel, judeus e etíopes celebram o Festival Sikh em Jerusalém, assinalando o seu desejo de regressar à terra de Israel. Quênia, pescadores recebem treino para proteger populações de peixes e os corais atacados por pesca excessiva. Nigéria, vice-presidente Osibanjo diz que o país espera concluir a venda de 1.000 milhões de eurobonds até final de março de 2017, porém um agravamento da situação de recessão. A Congo-Kinshasa, a missão da ONU no Congo Democrático enterra vítimas Hutu do massacre na região de Lubero, que se acredita perpetrado por combatentes do Mai Mai Mazembe.